Se você quer aprender a calcular a quantidade de dias úteis entre duas datas no Excel, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a função dia trabalho total do Excel através de exemplos bem práticos. Vamos nessa? Bom, primeiro você precisa saber que a função dia trabalho total é usada para retornar a quantidade de dias úteis que estão dentro de um período, ou seja, entre uma data inicial e final. Essa função ela sempre vai excluir os finais de semana, ou seja, sábado e domingo, e também as datas que são identificadas como feriado. Com a função dia trabalho total, você pode calcular benefícios e salários de funcionários com base no número de dias de trabalho durante um período de tempo. A sintaxe dessa função é dia trabalho total, abre parênteses, data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, feriados, onde data inicial é um argumento obrigatório que representa a data inicial para o cálculo. Data final também é um argumento obrigatório e representa a data final do cálculo. E feriados é um argumento opcional e ele representa uma ou mais datas que deverão ser excluídas do cálculo, como por exemplo feriados estaduais, nacionais e feriados móveis. E aí, por padrão, sábado e domingo são considerados os finais de semana, eles não são contados na função. Então agora vamos conferir alguns exemplos bem práticos para você entender melhor o uso dessa função. Exemplo número 1. Como calcular o número de dias entre duas datas, excluindo os finais de semana, com a função dia de trabalho total. Neste primeiro exemplo, suponha que você tenha que calcular os dias de trabalho de funcionários que trabalham de segunda a sexta. Neste caso, você terá uma tabela contendo as informações conforme mostrado aqui. Observe que a tabela contém os nomes dos funcionários, a data de início do trabalho, ou seja, quando eles começaram as suas jornadas de trabalho mensal, e a data final. Neste caso, eu quero calcular quantos dias cada funcionário trabalhou, lembrando que apenas os finais de semana serão excluídos nesse caso. Então, para realizar o cálculo, eu vou inserir aqui na célula D3 a função dia de trabalho total, vou selecionar a data inicial e a data final, e como nesse caso eu não vou contabilizar feriados, eu simplesmente fecho parênteses e teclo Enter. E aí eu uso a alça de preenchimento para replicar a fórmula para as demais células da coluna. Exemplo 2. Como calcular o número de dias úteis entre duas datas, excluindo fins de semana e feriados. Neste segundo exemplo, eu vou usar a mesma tabela do exemplo anterior, mas agora vamos considerar os feriados. Nesse caso, eu tenho aqui que o mês de junho nós tivemos o feriado no dia 11. Então vamos adicioná-lo na nossa função da seguinte maneira. Primeiro, eu insiro a função dia trabalho total, e aí eu vou selecionar a data inicial, depois a data final, e por fim eu simplesmente insiro o feriado, desta maneira. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E aí, para aplicar a função para as demais células, primeiro eu vou travar aqui a referência que contém o feriado, e aí eu uso a alça de preenchimento para replicar a fórmula para as demais células da minha coluna. Exemplo número 3. Como calcular o número de dias úteis entre duas datas, excluindo fins de semana e mais de um feriado. Para esse exemplo, eu vou inserir aqui mais de um feriado no meu cálculo e um dos feriados ele irá cair em um final de semana. Então, novamente, aqui o processo é bem simples. Primeiro eu insiro a função dia trabalho total e aí eu vou selecionar a data inicial, depois a data final e depois eu simplesmente insiro o intervalo que contém os feriados, desta maneira. E aí, para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Note que a função ela não contabilizou aqui um dos feriados, que nesse caso é o feriado do dia 20/6, que é um feriado que caiu no final de semana. Exemplo número 4. Como calcular a quantidade de dias úteis que faltam para acabar o ano. Neste outro exemplo, vamos usar a função dia trabalho total para saber quantos dias faltam para acabar o ano. Para isso, basta colocar em uma planilha a data atual e a data do último dia do ano, da seguinte maneira. Se você preferir, você pode usar a função hoje para você realizar o cálculo. Neste caso, a função vai ficar da seguinte maneira. Igual, dia trabalho total, abre parênteses, e aí eu vou inserir aqui a função hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e aí eu insiro o último dia do ano, desta maneira. E aí eu fecho parênteses. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia o uso da função dia trabalho total,
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!